Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus queridos e minhas queridas, por mais uma gloriosa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a gloriosa palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, espero que você esteja bem, sua família esteja bem, você esteja bem. Estamos na campanha do livro dos Salmos, meditamos no Salmo 73, que foi um salmo de Asaf. Do 73 até o 83 serão vários salmos de Asaf. Aprendemos um pouco quem foi ele e ele desejou ali, ele invejou a riqueza dos ímpios, mas quando ele entrou no templo, ele viu da revelação de Deus o final de todos os seres humanos ímpios, cruéis, desonestos, covardes, que se esquecem de Deus. Asaf viu o fim deles e se alegrou na presença do Senhor, não é? Então aprendemos que não devemos invejar a riqueza e a prosperidade dos maus, porque o fim deles será catastrófico e no final será o lago de fogo. Então, amados, estamos mais uma vez neste vídeo para anunciar a gloriosa palavra do Senhor. Vamos meditar no Salmo 74. Tem 23 versos. É um salmo um pouco longo, mas vai ser de grande valia para a nossa edificação. Espero que você esteja compartilhando, esteja aprendendo com o Espírito Santo pela palavra que Deus nos ensina e que você esteja bem. É mais uma oportunidade de a gente crescer espiritualmente diante de Deus. E com o tema deste salmo eu coloquei que Deus não se esquece da aflição do seu povo. Deus não se esquece da aflição do seu povo. Então, Deus está vendo tuas lamúrias e Deus não esqueceu das suas aflições. Tem uma palavra de ânimo da parte do Senhor para a minha, para a sua, para a nossa vida. Desde já, compartilha, divulga, comenta, deixa teu joinha, ativa o sininho da notificação, espalhe esse vídeo para alcançar almas para o Todo-Poderoso. Aleluia. Aproveitar as redes sociais para levar Cristo ao mundo e chegar no coração de quem ainda não é convertido. Quem sabe o Espírito Santo aí vai tocar e a pessoa vai se render e procurar uma igreja para alegria nossa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma vez, estamos na campanha do nosso terreno para levantar a nossa congregação. Eu estou deixando aqui o vídeo mostrando a você, se você sentir no coração, faça uma doação, seja lá quanto for, e Deus lhe recompensará, no nome de Jesus. Então, desde já, leva esse vídeo, publica. Eu sempre estou falando, quem é de Deus ajudará a obra de Deus. Quem não é de Deus, irmãos, fechará o coração e não vai, irmãos, levar a palavra do Senhor, não vai contribuir com a obra de Deus, enfim, não vai fazer nada, pois não é de Deus. João 8,47, Jesus disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus, repreendendo alguns judeus incrédulos. Então, crentes, compartilha. Eu creio que pode chegar em um coração apenas e Deus faz o milagre. Estamos orando e vamos juntar de grão em grão até bater a nossa meta e vamos levantar esse templo em 2025. Eu vou estar aqui anunciando. Oramos pelo som, chegou o som da igreja. Oramos pelo teclado, chegou o teclado da igreja. E o que é o dinheiro que a gente está esperando para que o dono da obra mande? Somos apenas mordomos da obra do Senhor. Então Jesus é o dono da seara, é o dono da obra. Então, Igreja Tabernáculo Divino, Igreja Evangélica Tabernáculo Divino, está aqui para anunciar Cristo ao mundo. Então, deixa Deus te usar, compartilha aí, faça chegar em outros corações. O bom da internet é isso, que a gente joga aqui, não temos dimensão aonde esse vídeo vai chegar, pode chegar do outro lado do mundo e Deus toca em alguém e alguém vai ali, ó, contribui e quem sabe fecha a conta e a gente começa a construir. E eu vou filmar e publicar você a construção do templo e tudo que está precisando. Deus é fiel e Deus vai fazer. Deus está trabalhando. Grande vai ser a surpresa. Amém? Salmo 74 vai ser uma bênção para a nossa edificação. No nome de Jesus. Então prepara o teu coração, tua mente, chama todo mundo, onde você estiver. Deus vai falar conosco. Vamos orar? Bondoso Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. Senhor,
Que o Senhor, meu Pai, glorifique o seu nome mais uma vez, meu Pai. Como tens glorificado como único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Pai, fala conosco. Seja assim, Senhor. Salva almas para o teu reino. Sim, ó Pai, porque tu és grande, tu és bom e tu és fiel. Pai, toque um coração voluntário, Pai. Que este pedido, Pai, as finanças sejam atendidas. Tu podes usar apenas uma pessoa. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, ó Pai. Em nome de Jesus, já te peço que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome do Senhor Jesus. Glorifica o seu nome como único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Fala conosco por baixo das letras. Perdoa nossos pecados. Nos cubra com o sangue carmesim de Jesus. Atende a nossa oração pelo teu divino Espírito Santo. Eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, se vocês ouvirem latido de cachorro, é porque infelizmente os vira-latas aqui do lado de fora, pela rua perambulando, estão latindo. Então o som está saindo aqui. Então acho que vai ficar o barulho aí desses cachorros latindo. Eles não são nossos, os cachorros da rua, que enquanto estou gravando esse vídeo aqui, eles estão latindo, está atrapalhando muito. Mas espero que não venha atrapalhar aqui e você venha aprender mais. Salmo 74. É mais um salmo de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com um homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até ao chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua destra, tira do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. É o 13º salmo. Esse aqui é um salmo didático,
mas um salmo de Asaf, um salmo que faz a queixa a Deus pelo contínuo juízo sobre o povo de Deus. Então, amados, tem um ensinamento tremendo para todos nós. Provavelmente Asaf aqui, ele tinha morrido quando o coral estava louvando a Deus com esse salmo. E louvando a Deus, provavelmente na época aqui, Asaf, ele já estava morto, provavelmente, né? Isso não é certeza. E quando compôs esse poema, essa canção, o que ele viu, o que ele presenciou, deixou registrado. E assim os levitas, né, com o passar dos anos, cantando ao Todo-Poderoso e relembrando o fato que aconteceu lá atrás, provavelmente 586, quando o rei Nabucodonosor, quando invadiu Judá. Deus visita Anatote e chama um jovem Jeremias, estava com 24, 25 anos por aí, e Deus chama para ser profeta. Ele era filho de sacerdote e Deus mudou os planos ali para profetizar o arrependimento aos corruptos sacerdotes, o povo que estava na decadência terrível, uma apostasia moral, uma apostasia espiritual, tinham abandonado a Deus, o povo eleito. Israel já tinha sido entregue à Síria de 98 a 100 anos atrás, e o reino do norte já tinha sido devastado, ficou o reino do sul, a capital era Jerusalém, e assim o povo brincou durante 40 anos. Veio o rei Josias, que reformou ali, né? O rei foi o rei bom, correto, morreu na guerra contra o rei do Egito, o rei Neco. E depois de Josias veio Joaquim, Joiaquim, veio Jeconias, né? Que apelidado também de Joiaquim. Os filhos dele, os sucessores, foram terríveis, abandonaram também a fé. E durante 40 anos, Jeremias com outros profetas proclamou o arrependimento. Porém o povo desprezou Deus, o povo não quis saber de Deus, o povo ironizou as profecias de Jeremias. Jeremias foi para o cepo através de Pazu, né? Jeremias capítulo 20. Jeremias apanhou, Jeremias foi ameaçado de morte, o povo queria matá-lo, jogou Jeremias dentro da cisterna e Deus poupou. Depois dos 40 anos da pregação de Jeremias e tantos outros profetas, Deus não teve mais dó do povo rebelde. E assim Deus entregou em 3 levas, né? Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, levou cativos várias pessoas, muitas ficaram mendigando na cidade, muitos ficaram pedindo esmolas, muitos sofreram, porque Deus assim disse que isso iria acontecer. Os caldeus deportaram o povo de Judá para a Babilônia, e a sentença, segundo Jeremias capítulo 25, foram 70 anos de prisão. Então muitos que foram crianças cresceram lá, os idosos morreram lá, os jovens envelheceram lá. E depois dos 70 anos, Isaías capítulo 45, Deus levanta Ciro, que se tornou o rei da Pérsia, e Deus já tinha profetizado através de Isaías que isso durou de 150 a 200 anos depois, essa profecia se cumpriu. Então, Isaías nem viveu para ver se isso se cumprir. Mas passou esse período, nasce Ciro, e quando o povo de Judá está preso na Babilônia, Deus levanta Ciro, Daniel capítulo 5, quando o rei Belsazar, o neto de Nabucodonosor, está ali com as suas orgias, o seu carnaval, a mão do Senhor escreveu na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ele foi pesado na balança. Naquela noite ele morreu. Então Ciro assumiu o poder da Babilônia, e depois dos 70 anos da prisão do povo de Judá, Deus despertou o espírito de Ciro e deu ordem para os remanescentes voltarem para a terra de Judá, restaurar os muros, restaurar a cidade, restaurar o templo. Alguns ficaram na Babilônia e muitos voltaram no comando de Esdras, comando do sumo sacerdote Josué, no comando do novo governante da cidade que se tornou Zorobabel. Encontraram várias dificuldades ali, o templo destruído, Neemias, Deus levanta Neemias e vai ali restaurar os muros. Passaram-se 10 anos para aqueles muros serem levantados. Então não foi de uma hora para outra, o povo ficou desmotivado, o povo não queria saber de mais nada.
Aí então Deus vai levantando agora outros profetas como Amós, e manda o povo trabalhar, reconstruir o templo, porque o Senhor, a glória dessa última casa seria maior que a da primeira. Então, as lamúrias desse Salmo 74 fala por total desobediência a Deus e as consequências dessa desobediência que colheram maldição. Aplica-se literalmente para nossas vidas. O povo que brinca com Deus, Israel ainda vai passar pela mão do anticristo, porque negou Jesus como seu Messias, o seu Cristo. Então Deus vai permitir o anticristo pelejar contra os israelitas no futuro bem próximo. Enquanto nós cremos que Jesus é o Messias e o Espírito Santo de Deus nos confirma tudo isso. Então, queridos, vem a consequência pela desobediência e as lamúrias. Então, quem viveu como Asaf e muitos que viveram vendo aquele desmantelo, aquela rebordosa que Deus autorizou, o povo colheu maldição, mazela, desgraças, flagelos, azares, pelejas, aflições, agonias, angústias, perturbações. E isso é terrível, porque a presença do Todo-Poderoso se afastou, pois eles não queriam ser moldados pela lei do Senhor e levar o próprio Deus ao mundo, pois Deus preparou esse povo para Cristo vir. Enfim, esse povo vacilou e o pau cantou e o povo gemeu de dor e Deus não voltou atrás. Por fim, Jeremias 29, 11 em diante, Deus disse que tinha um pensamento de paz e não de mal para dar o fim que eles desejavam. Mas até chegar lá, a bênção do Senhor, Deus prometeu trazer de volta. Acho que Jeremias 30, se não fala a memória, que Deus disse que ia fazer uma nova aliança com o povo de Israel. Então essa nova aliança veio através do Senhor Jesus, que com seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, o Senhor constituiu uma nova aliança, um novo pacto, um novo acordo com Israel e com o mundo. Ou seja, Jesus, unicamente Jesus, é o único caminho para se chegar a Deus. É o único caminho para se alcançar a salvação da alma. É o único caminho para escapar do futuro, da ira futura de Deus do lago de fogo. Jesus é o único caminho de reconciliação. O sangue de Jesus é o único caminho para purificar os pecados de todo aquele que crê. Fora isso, só fica a ira de Deus. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira, a raiva, o ódio de Deus sobre ele permanece. Então, se Deus permanece indignado, com cólera, com raiva, com indignação sobre um pecador, sobre uma nação incrédula, é que Deus não vai salvar, porque a pregação do Evangelho já foi anunciada, mas os homens endurecem o coração e negam Jesus como seu mestre, seu Senhor, aquele que vai mandar e desmandar. Eles não querem Jesus. Eles querem viver aqui e agora, enriquecer, gozar dessa vida. E quando morrer na sua filosofia religiosa, vai para um oásis, vai para um paraíso. Inferno não existe, é loucura nossa, é loucura dos evangélicos que ministram a palavra de Deus. Mas quando eles morrerem, o Espírito estará dando de cara com a escuridão do abismo e no final será o lago de fogo. Então Jesus é o único caminho para essa restauração que Deus quer dar ao ser humano. Se o ser humano não quer, Deus não pode fazer nada, porque ele já fez na cruz do Calvário. Então, vamos comigo, venha comigo meditar nesse Salmo 74, que fala da desobediência, as consequências e a futura restauração de paz e de alegria. E Deus não se esquece da aflição dos seus escolhidos. Lembrando, não é para todo mundo, é para quem é povo de Deus. Ele diz: ó Deus, ó Elohim, ó soberano, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Ele começa já com a pergunta. Essa rejeição, nunca esqueça, eu já falei sobre rejeição aqui, a rejeição que Asaf está sentindo quando ele compôs esse salmo, nesse período catastrófico, um colapso terrível que aconteceu, um colapso espiritual, colapso moral, colapso ético, colapso social. Ele faz essa interrogação. Ele faz. A rejeição é um sentimento de ódio,
É o sentimento do ódio. O ódio, a raiva, o ressentimento, a amargura por alguém. E isso vai manifestar essa rejeição, ou seja, esse desprezo, menosprezo, humilhação, desdém, desconsideração, descredibilizar. Então, quando se rejeita algo ou alguém, aquilo é imprestável. Aquilo não dou valor, aquilo é desvalorizado ao meu entendimento. Então, eu dou o juízo de valores. Quando se aplica a Deus, o ser humano que está encapetado, está com o espírito do diabo, ele é um com Satanás, ele rejeita a Deus. Ele não quer saber de Deus, porque o diabo fez isso contra o seu próprio Criador e coloca na mente do ser humano. Então, quando Deus, Asaf está perguntando, por quê? Por que nos rejeitaste para sempre? Excluíste a gente, Senhor. Não prestamos mais para o Senhor? Não, não é isso. Porque acende tua ira. A ira santa de Deus é a resposta contra o pecado, contra o crime. É a resposta contra o povo se tornou marginal. O povo se tornou marginal. Marginal que está à margem da sociedade. Alienou-se da sociedade. Plantou um reino, um governo, uma lei, uma religião só para eles. Então esse povo foi eleito por Deus. A descendência de Abraão, da carne. E a ira é o ódio de Deus, a raiva de Deus. Deus manifesta a rejeição, o desprezo, o menosprezo, o desdém, o rechaço, a ira, a descredibilidade. Deus não quer saber, Deus se afasta, porque esse povo está com o diabo reinando sobre eles. 1 João diz, capítulo 3, versículo 8, quem peca é do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então quem peca está com o diabo. O espírito decadente, o espírito da mentira, o espírito condenado está dominando a mente do incrédulo pecador. Então, nesse sentido, ofende a Deus, insulta a Deus, agride a moral de Deus, desmoraliza ao Senhor, desonra ao Senhor, neutraliza, anula, bloqueia o Todo-Poderoso. O que é que vai receber? A ira de Deus. Aí você pergunta, mas como é que Deus faz isso? Porque Deus, irmãos, oh aleluia, Deus não é Erivaldo, Deus não é você, Deus não é o homem, Deus é o dono do vento, do ar, da vida, da morte, do céu, da terra, do mar, das estrelas, do universo, da galáxia, da Via-Láxia. Ele é o dono do inverno, da primavera, do verão, do outono, do ouro, da prata, dos micróbios, bactérias, dos átomos. Ele é o dono, crente. Ele é o dono. Então, olha quem você está ofendendo. Ele pode dar vida e ele pode dar morte. Ele fere e ninguém sara. Ele sara e ninguém fere. Ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Aleluia. Ele abate e ninguém exalta. Ele exalta e ninguém abate. Ele enriquece e ele empobrece. Glória eternamente ao seu santo nome. Então, essa ofensa, esse insulto, essa blasfêmia contra ele, há uma resposta. É Deus dizendo, você está pensando que eu sou quem? Você está pensando que eu sou quem? Para você falar o que você quer. Gálatas 6, versículo 7. Paulo diz, Deus, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Portanto, tudo que eu plantar, isso fará. Quem planta na carne, colhe corrupção. Quem planta no espírito, colhe vida eterna. Então, Naum, capítulo 1, versículo 9, Naum diz que contra Deus não se levanta duas vezes. Jó, capítulo 9, versículo 4, Jó diz que quem se levanta contra ele tem paz. Qual é o homem, o louco, que insulta o Todo-Poderoso e fica por isso mesmo? Quem, irmãos? Então, Satanás já está condenado com os demônios dele. Desde o primeiro ímpio que morreu, foi para o inferno, até o último. Nenhum deles escaparão. E olhe que Deus, o soberano, é longânimo. Ele dá muito tempo. Para Deus manifestar a ira dele, Deus é longânimo. Deus não se ofende rápido assim, não. Deus não é a gente, que qualquer coisinha a gente fica bravo.
Deus é longânimo, esse é o atributo dele, a personalidade dele, ele é muito paciente. Porque se ele condenar, ele exercer o poder executivo dele, da sua lei, e ele condenar o pecador e mandar para o inferno, é eternamente no inferno, irmão. Por isso que ele é longânimo. Ezequiel 18:32, Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ímpio, cruel, desleal, desumano, covarde, miserável, instrumento do cão. Deus não tem prazer, Deus não se alegra na morte de um troço desse, mas quer que se arrependa. Vem um sentimento de tristeza, de nojo pelo pecado, porque foi usado pelo diabo. Se arrependa e se converta, e o Senhor perdoará. Olha como o Senhor, que é o justo juiz, é gracioso. Ele vai perdoar. Mas se não, Deus condenará. Deus condenará. E não tem churumela, não tem mel na chupeta para ninguém. Então a ira de Deus aqui, que Asaf está perguntando, acendeu, manifestou, revelou a raiva de Deus. Mas para Deus ter raiva, 40 anos. Irmãos, 40 para o povo de Judá rebelde. Que aqui está falando do povo de Judá, tribo do sul. 40 anos de paciência. Tem um testemunho de uma irmã que o marido dela estava afastado da igreja, abandonou a fé, abandonou Jesus. E Deus revelou para ela que teria um encontro com o marido dela, o ex-marido, né? Que se separaram. E um dia ele foi na casa da ex-mulher, ver a filha, sábado, e foi na quinta. Sábado era a festa da filha dele, festa de formatura. Uma criancinha tinha uns 8 anos, 7, 8 anos. E no sábado era a formatura da filha dele. Então na quinta-feira à noite ele foi lá conversar com a filha, conversar com a mãe dela, ver os preparativos. E no meio da conversa, no sofá, ele teve um ataque cardíaco fulminante. Ele se defecou, ele se urinou. E ali ele morreu na frente da filha e na frente da ex-mulher. Ligaram para o SAMU, mas quando chegou, ele já estava em óbito. Olha Deus dando tempo. Dando tempo. Aleluia. Mas chegou o dia da cobrança. E Deus deu tempo para ele se arrepender. E não se arrependeu. Quem está me assistindo, eu quero dizer uma coisa. Sou ministro do Evangelho. O Evangelho da vida para quem crê e da morte para quem descrê. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nós somos cheiro de Cristo, cheiro de vida para quem crê, cheiro de morte para a morte para quem não crê. Para vasos de misericórdia vem a bondade de Deus, mas para os vasos da ira, juízo condenatório. Justamente são os pecadores que não se arrependem. Todo dia você vê gente sendo varrida da terra, as piores formas de velhice, de acidentes, e a maioria, 99,9% é sem salvação, crente. Rico, pobre, preto, branco, gordo, magro, que mora na beira do mar, na beira da maré. Não interessa, no palácio, no palafita. De pobre a rico, está debaixo do juízo do Todo-Poderoso. Então essa ira que Asaf está perguntando, parece uma coisa sem lógica. Por que Deus está indignado? Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 28, está lá a lista das maldições por desobediência. Em Levítico 26 está a lista, do versículo 15 em diante, a lista das maldições por desobediência. Então parecia uma loucura, ele não entendia, ele não lia a lei. O povo desprezou a lei do Senhor. Tanto é que o rei Josias, na época aqui, achou um rolo do livro enterrado. E uns acreditam que era um pedaço do livro ali de Deuteronômio, que era o resumo da lei que Deus tinha dado através de Moisés para o povo de Israel lá no deserto. Então, crente, a ira de Deus, alguém fica interrogando, a ira de Deus, Deus é um Deus de amor, é amor para quem lhe obedece. E até para quem obedece é provado muitos, como Cristo morreu na cruz obedecendo ao Pai e morreu na cruz. A igreja, os apóstolos foram martirizados, obedecendo a Deus, morreram martirizados, menos João. A igreja perseguida até hoje, século XXI, os crentes obedecendo a Deus estão morrendo. Então, mesmo obedecendo, morrem. Morrem, se Deus assim permitir. Outros dormem e Deus leva. Como um relato de um diácono, ele foi para a escola dominical pela manhã no domingo, voltou,
almoçou, descansou. À noite foi para o culto, ele e a esposa. Voltou do culto à noite. Ele pediu para a esposa preparar um lanchinho para ele. Enquanto a esposa estava preparando... Meu Deus do céu. E late logo aqui, triste. E enquanto a esposa estava preparando o lanchinho, ele sentou no sofá e descansou. Quando a esposa trouxe lá o lanche para o marido, ele já estava morto, sentado no sofá. Então, muitos morrem assim porque Deus quer. Então, a ira de Deus, crente, é a manifestação contra a ofensa à sua santidade, à sua lei, sua ética, a sua moral, o seu padrão eterno, porque a lei de Deus é inquebrável, fala quem ele é, o que ele quer, o que ele não quer, o governo soberano dele. Então ele convoca pecadores, não é com a sua graça, para participar desse governo celestial. E principalmente para o povo de Israel aqui no Antigo Testamento, foi preparado para manifestar o Cristo que viria. E o povo abandonou Deus, o povo foi para outras religiões, adorando outros ídolos, fizeram de ídolos deuses das outras nações, com outras culturas, com outras leis, e abandonaram o Todo-Poderoso. Como é que Deus ia suportar um negócio desse? Como é que Deus vai suportar? Você que é pai, que é mãe, que me assiste, imagina teu filho dizer que tu não é o pai, que tu não é a mãe, vai fazer de fulano o pai, de fulana a mãe, tu é o pai, tu é a mãe. Imagine, te nega na tua cara. Nega na tua cara. Como é que é isso? Então Deus adotou Israel, escolheu, amou este povo, castigou o Egito com as 10 pragas, abateu reis, destruiu reinos e protegeu o seu povo. Aleluia. E o povo mesmo assim foi rebelde. Um se levantou contra o outro, o reino foi dividido, uma esculhambação, porque deu lugar para o diabo perturbar e bagunçar esse povo. O diabo é miserável, ele entra para destruir casamentos, famílias, ministérios. É só dar lugar para ele trabalhar. A função dele é desgraçar tudo que Deus agraciou. Então, cuidado, cuidado. 2 Coríntios 2:11, não subestimeis os ardis de Satanás. 1 Pedro 5:8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando que possa tragar. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, não dê oportunidade, ocasião, para que o miserável ele entre e venha desgraçar e perturbar a sua vida, a sua família e destruir tudo que um dia você lutou para construir com muita oração, jejum, fé em Deus, com muita garra, com muito suor, com muito trabalho. E o demônio vem e destrói tudo. Então a ira de Deus foi essa resposta, a indignação por essa rejeição, esse desprezo, menosprezo. Rechaçou Deus, descredibilizou, desaprovou Deus e Deus não deixou isso passar barato. Assim Deus não deixa com seu ninguém. A mesma resposta que Deus deu para o seu povo rebelde, Deus dá para qualquer nação. Tudo está no domínio do Senhor. E todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. E ele diz, tua ira acendeu contra as ovelhas do teu pasto. Olha, está colocando Deus como sumo pastor e o povo de Judá como ovelhas. Ovelhas, né? A fêmea do carneiro. Como ovelhas. Somos tuas ovelhas, Senhor. Então, Asaf entende isso aqui, que o Senhor é o guia dessas ovelhas. E as ovelhas são mansas, as ovelhas não sabem andar só, tem que ter alguém para guiá-las. Ele se coloca aqui numa humildade tremenda diante do Senhor, neste salmo de oração. E ele continua dizendo, verso 2, lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte Sião, onde tens habitado. Olha o motivo aqui, ó, da pedida misericórdia, o motivo. Lembra-te. Lembrar aqui, Deus não tem amnésia, Deus não tem nenhum problema de memória, Deus não se esquece, Deus só se esquece dos transgressores e condena para o inferno. Mas Deus não tem problema de amnésia, mal de Alzheimer, Deus não tem. Então, Deus, ele lembra, ele pensa, da tua congregação. A congregação aqui é o seu povo, é o povo de Judá. Lembra-te da gente, Senhor, que compraste desde a antiguidade. Essa
compra de Deus foi quando Deus ele resgatou do Egito, tirou do jugo, do chicote de Faraó, ele libertou. Então Asaf usa essa linguagem aqui que Deus comprou desde a antiguidade. Então lembra da tua congregação, da tua assembleia, assim, do teu povo, que comprou desde a antiguidade. Asaf está pedindo a Deus que o povo dele é a congregação, que Deus lembre que tu tens um povo, Senhor. Tu tens um povo, Senhor. Não esquece que tu tens um povo. E da tua herança que remiste, que resgatou, que salvou, que livrou de lá da opressão depois de 430 anos do jugo macabro e sinistro do Egito, não é? Tu resgataste com as 10 pragas, abriu o mar vermelho, sustentou durante 40 anos no deserto, muita gente morreu por ser rebelde. Aí deste Monte Sião aqui, além do Monte Sião, símbolo da própria Jerusalém, onde tens habitado. Onde tens habitado é porque Davi quis levantar um templo para o Senhor e Deus disse que era Salomão. Então Salomão ali levantou o templo e foi destruído por Nabucodonosor, né? O templo magnífico que ele levantou para Deus. E Deus tinha prometido, se o povo não obedecesse, Deus ia destruir aquele templo, né? Está lá em 2 Crônicas 7, 14 em diante. E Deus habitou ali. Deus habitou. E se Deus habitou, todos iam para lá, glorificar a Deus, levar os sacrifícios, até o Cristo nascer. Aí ele diz, levanta-te contra as perpétuas assolações, as destruições. Diz que é perpétua. Ou seja, a situação de aflição, de angústia, estava tão grande, que para ele aquilo era perpétuo. Para sempre. Isso aqui vai durar. Aí, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Só que Deus já tinha dito que isso ia acontecer. Então Asaf está sendo pego de surpresa. Deus usou os profetas para anunciar o arrependimento. Deus avisou que ele ia castigar. Deus avisou que o templo ia ser destruído porque o templo estava sendo profanado por falsos profetas, por falsos sacerdotes corruptos, os príncipes corruptos. Lá em Jeremias capítulo 7 você vai ler o povo se gabando com o templo do Senhor e Deus disse, melhorai vossos caminhos, eu vou deixar vocês habitar, não vou destruir esse templo. E Deus usou a Babilônia como vara de conserto para destruir o templo. E os inimigos aqui, o que eles fizeram de mal, de ruim no santuário. Então o próprio Deus já tinha alertado. Às vezes as pessoas dão uma de doida, não é? As pessoas se esquecem da palavra, o que já está escrito. Nada é por acaso. Se vem a maldição, o azar, é porque já está escrito. Não deu crédito, foi triste. Veio bênção pela obediência, chegou a bênção. Então, parece que Asaf aqui não está sintonizado ou sincronizado nos mandamentos do Senhor, porque Deus já tinha alertado e avisado que viria. Somente no livro de Jeremias, você vai ver Jeremias profetizando total assolação para os rebeldes. Teus inimigos bramam, gritam no meio dos lugares santos. Põe neles suas insígnias por sinais. Coloca assim os seus ídolos no lugar santo e ficam gritando. Gritando. Ou seja, manchando tudo que era sagrado. Porque a glória de Israel se afastou. O Deus glorioso se retirou. E eles viram tudo sendo manchado. Manchado literalmente com os seus guruzinhos, os seus ídolos, suas imagens, e consagrando aqueles demônios. O que era de Deus foi consagrado aos demônios. E Deus mostrou que não era de brincadeira essa história. Parecem-se com um homem que avança com seu machado através do denso arvoredo. Ele entendeu que os caldeus era como um homem que estava com machado e ia ali para cortar com machado a árvore. Então ele sentiu que o povo era essa árvore, o inimigo era esse homem que estava com machado e metendo ali a machadada e torando na tora, torando a árvore com toda a força, toda a veemência, todo o ódio. Ele se sentiu assim nessa analogia, nessa metáfora. Eis que toda a obra entalhada
quebram com machados e martelos tudo que foi construído para glorificar a Deus, exaltar o Senhor, tudo foi aniquilado. Meu Deus. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a ao chão, a morada do teu nome. Asaf está sendo pego de surpresa nesse salmo aqui, na época que ele escreveu, porque isso já foi dito por Deus através de Jeremias, através dos outros profetas, como Abacuque. Abacuque profetizou isso também, e o povo não se redimiu. Então, na época dele, aqui ele foi pego de surpresa, foi avisado isso aqui. Sabe que tem coisas que está acontecendo de flagelo, de ruínas, foi avisado. Tá? Está aperto, está muitas angústias, já foi avisado, porque não houve arrependimento, não houve conversão. O Brasil está de cabeça para baixo, crise na política, crise no governo, crise nas cidades, crise nos estados brasileiros, porque foi avisado o arrependimento e o povo quer carnaval, o povo quer festa. A mão de Deus está pesando. E Deus disse que o templo ia ser queimado a fogo. Deus falou através de Jeremias que o santuário ia ser destruído com fogo. E derrubando o chão a morada do teu nome. Deus estava preocupado com o luxo que Salomão colocou no templo. Deus não estava preocupado com isso. Deus queria obediência aos mandamentos, estatutos e juízos. Deus disse a Salomão, está lá, segundo Crônicas 7 que eu falei, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e converter dos maus caminhos, então ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados, sararei a terra. Tu, Salomão, se tu obedecer meus mandamentos, não faltará sucessor no trono, mas desobedecer esse templo que foi levantado a meu nome, eu vou derrubar. E quem passar e perguntar por que o Senhor fez isso? Porque abandonou os mandamentos do Senhor. Está lá em Mateus 24, os discípulos chamaram o Senhor Jesus e disse o quê? Senhor, olha que espetáculo, o templo que Herodes levantou. O Senhor disse o quê? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso no ano 70, o imperador romano Tito, além de crucificar vários judeus, destruiu o templo. Só está lá um pedaço dele, né, que é batizado, apelidado no muro das lamentações do povo de Israel. O povo vacilou e Deus cobrou, crente. A morada do teu nome. Então isso não iludiu Deus, não encantou Deus, não. Deus queria obediência aos mandamentos. Não fez? Destruiu. Então não tem, cara bonita, não tem casa, não tem dinheiro bonito, gordo, pessoa cheia de dinheiro na conta, uma saúde vigorosa, uma casa luxuosa, bens materiais. Se desobedece à ordem do Todo-Poderoso, olha, é chumbo grosso, crente. É lamúria, é dor, é tristeza que vem da parte de Deus. E Deus não brinca com isso não. Deus não muda não, crente. Disseram em seu coração, vamos despojá-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Porque o povo, os sacerdotes que representavam Cristo, os profetas, os reis, o que era para ser uma nação santa, uma nação de moral, um país de primeiro mundo, ou num país esculhambado, um povo depravado, um povo que seguiu outras religiões e Deus não deixou passar batido. Olha o resultado aí. Alguém peca, né, irmão, e acha que não vai vir a cobrança, viu? A prestação de conta vem. A fatura de Deus está chegando para muita gente, viu? E não peça misericórdia não, porque Deus aqui não teve misericórdia não, viu? Então você não vai ser pego de surpresa não. Já não vemos nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Por isso que eu estou dizendo, Asaf aqui quando ele escreveu, ele foi pego de surpresa. Pois Jeremias já foi, assim, já tinha profetizado que duraria 70 anos o cativeiro pelos desobedientes, delinquentes judeus. Então não tem sinais, não tem profeta, não tem ninguém. Porque Deus tirou. Deus tirou. Então não tinha mais milagres, não tinha manifestação do poder de Deus, não tinha mais visão de Deus. Porque quem Deus levantou e profetizou, tentaram matar os profetas,
tentaram prender os profetas, tentaram varrer. Aí Deus não deixou isso passar barato. Jeremias viveu para ver tudo que Deus mandou ele falar acontecer. Se prepare que você vai ver tudo que Deus já lhe revelou acontecer. 2025 é ano ainda de Deus cobrar de muitos. E Deus está vindo aí sem voltar atrás, viu? Como isso aqui é aflição para os rebeldes, então Deus já falou para muita gente. Provérbio 29:1. Ao homem repreendido muitas vezes endurece a cerviz, será abatido de repente sem que ninguém o cure. Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao 32. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas. Levanta a mão, levanta a voz, ninguém dá atenção. Mas sabe o que a sabedoria diz? O que Deus diz? Quando clamar a mim, não vou responder, porque eu clamei e ninguém me ouviu. Quando vi o terror, eu vou rir do vosso temor. Mas salvarei no final, né? Versículo 32. Mas aqueles que me der ouvido estará guardado do temor do mal. Provérbios 8, 31, 32. O Senhor diz que quem ama a morte, quem lhe aborrece, ama a morte. Então não brinque com isso não, que está vindo juízo para muitos, que Deus já alertou, Deus já falou, o Espírito Santo já bradou, já convenceu do pecado, ó, fazendo voz de mercador, desprezando, olha, a palavra do Todo-Poderoso. Vai vir punição de papai, viu? Então não tem mais profecia, não tem revelação, não tem nada. É só martelada, punição para os desobedientes. Ui! Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? O inimigo blasfemará teu nome para sempre. Isso aqui não espanta Deus não, porque não foi pego de surpresa. Quem está pego de surpresa é Asaf. É Asaf. Até quando, Senhor? Até quando? Mas Deus já falou, Deus já não revelou. Então não fique surpreso com as coisas que vão acontecer não, viu? Porque Deus já revelou o que ele vai fazer. Ele fala na palavra, fala em profecia, ele fala em sonho, ele fala em visão, ele alerta, ele fala no louvor. Não fique espantado, espantada não. Deus já lhe avisou o que ele vai fazer e ele vai fazer e não vai voltar atrás. Era calabaragácio, forigarrai. E não tem eu, não tem você, não tem ninguém que fará o Senhor voltar atrás. Tem um testemunho de um jovem em São Paulo, que ele era do tráfico ali em São Bernardo dos Campos. E Deus usou o pastor Aldair, um conhecido meu, e ganhou esse traficante para Cristo. Ele passou 12 anos convertido e o Espírito Santo avisou a ele que se ele abandonasse, dessa vez Deus não ia poupá-lo. O traficante, depois de 12 anos salvo em Cristo, abandonou e voltou para o tráfico. Acabou-se, crente. Foi embora sem Cristo e sem salvação. Deus não avisou? Deus não avisou? Tem muita gente que Deus já alertou. E como Judá, na época aqui, ó, do alvoroço, da assolação, fez ouvido de mercador. Achou que o profeta era a imaginação dele, o que Deus mandou avisar. Tem muita coisa que o Espírito Santo está mandando falar. E muita gente, ó, nem aí. Está vindo o Todo-Poderoso com a espada na mão, que é o símbolo do juízo condenatório dele para muita gente que foi alertada. Nem aí. Vai, aguarda a notícia. Porque retraz a mão, sim, tua destra, tira do teu seio e consome-os. Não. Deus não ia fazer isso. Porque gera a ordem de Deus, Nabucodonosor, assolar os desobedientes e prender durante 70 anos. Aí Deus usou Jeremias no capítulo 50, 51, do livro de Jeremias, Isaías 51, 17. Deus viu que os babilônicos passaram do limite, os caldeus, massacraram literalmente os judeus, não é? E Deus agora prometeu cobrar dos caldeus. Aí sim, lá na frente, Deus cobrou. E que eu falei, usou Ciro para destruir a Babilônia, o Império Caldeu. Deus usou Ciro. Mas olha o tempo. Não foi assim não, viu? Não foi assim não. Custou. Ou seja, Deus entrega o rebelde aos rebeldes. Até o juízo dele vir sobre os rebeldes que ele usou. Olha o tempo.
Deus entrega mesmo. Não vê não. Você vê pessoas que era para ser uma bênção na igreja, uma bênção no trabalho, na casa, no casamento, escarnece de Deus, zomba. Aí, pessoas do mundo que não são convertidas, Deus permite, a permissão de Deus, e aquela pessoa cai em ruína e cai em desgraça. Por quê? Deus não livra. Aí Deus vai cobrar daquele transgressor, vai, mas não agora. Deus cobrou daquela pessoa que ele escolheu e abandonou, como foi Judá, escolhido. Então essa mensagem vai para muita gente que um dia estava na presença de Deus, estava na igreja, nasceu de novo e abandonou, está aí curtindo a vida, está achando que o juízo não vai pegá-lo. Vai, irmão. Vai pegar de surpresa, será batido de repente, sem que ninguém o cure. Provérbio 29:1. Está chegando acerto de contas para esse e para essa, que um dia era uma bênção e agora é uma maldição. Agora zomba de você, zomba da sua fé, escarnece. Aguarde a notícia, se espante não. Não vai morrer não, viu? Se prepare que o Senhor vem aí e ele vai cobrar, viu? Que cobrou de Judá. E está Asaf aqui, ó. Até quando? Fulmina, mata, usa a tua mão, o teu poder, tira do teu seio, consome-os. Não, não vou cobrar, não. Os caldeus é minha vara, é meu instrumento. Deus falou, os caldeus é a vara do Senhor. Como é que Deus vai castigar? Deus castigou muitos anos depois. 70 anos foi só o tempo que eles passaram presos. 70. Depois dos 70, aí que foi Deus que usou Ciro para depois abater a Babilônia. Mas olha, a punição, olha, Deus é terrível, irmãos. Todavia, Deus é meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Ele vai lembrar, né, a glória passada que Deus fez, achando que isso vai encantar Deus e que Deus vai fazer a mesma coisa agora. Vai não. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Aqui é tubarão, baleia. Provavelmente aqui se Deus abriu o mar vermelho, né? Fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tu é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Ele está glorificando a Deus e atribuindo tudo ao Criador, que realmente Deus fez tudo isso e assim pertence. Tudo isso ao Todo-Poderoso. A patente pertence a Deus. Ele fez tudo isso. Mesmo assim, glorificando e exaltando, Deus não mudaria a sentença por desobediência aos seus mandamentos. Então, tem pessoas que a gente pode exaltar a Deus, exaltar, 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 mas Deus não volta atrás para condenar essa pessoa ou esse povo que está muitos anos praticando crimes, muitos anos praticando ofensas, delinquências, roubando, adulterando, sendo marginais, furtando, defraudando, injuriando, e o clamor chega ao Todo-Poderoso. E agora quando Deus chega, meu filho, já era. Deus não volta atrás não. Então não adianta, Senhor, tu fizesse assim, fez naquela época lá, e agora ele não pode repetir não, porque agora é uma outra situação. Aqui é cobrança, que é juízo condenatório por tanta desobediência. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou teu nome. Não, Asaf. Não. Não. Mesmo que blasfemou, que zombou os caldeus, eles eram um instrumento de Deus. Então talvez Asaf aqui nessa composição não tinham escutado a profecia de Jeremias. Não entregues às feras a tua não entregue às feras a alma da tua rola, o teu pássaro. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. As feras aqui eram os caldeus. A rola ou o pássaro, os passarinhos, a pombinha, era eles mesmos, né? Era o povo. Sentindo fraco, pequeno. Não te esqueças, olha. Não te esqueça para sempre da vida dos teus aflitos. Então a aflição
É um estado emocional de tristeza, de abatimento, de angústia, de ansiedade. Então, esse aqui é o sentimento de tristeza. Por quê? Porque pecaram e acham que ia ter um efeito catastrófico, essa ofensa, esse insulto sem arrependimento. Porque se se arrepender, alcança a misericórdia. Deus não vai castigar. Mas não houve arrependimento para a tua herança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Oh, não volte envergonhado o oprimido. Louve o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Com certeza aqui o povo estava dando gargalhada, zombando. E quem não entendia que eles estavam sendo um instrumento do Altíssimo para abater o povo escolhido, sim, estava rindo, zombando, estava debochando, fazendo piada e caluniando e difamando o Deus de Israel. E na época de Asaf, ele estava pedindo a Deus que Deus fosse lá e calasse a boca de todos os blasfemadores. Mas, aplicando esse texto, a história lá dos caldeus, que foram instrumentos, eles foram instrumentos de Deus, aleluia, para bater o povo rebelde. Essa oração do Salmo 74 de Asaf parece um paradoxo. É reverter a decisão judicial celestial para um povo que estava negando a ordem divina. Uma ordem foi dada, a ordem absoluta. E ninguém contraria a ordem do Todo-Poderoso. Se Deus diz não, é não, crente. Se Deus diz sim, é sim. E para esse povo era um não. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver lá o quanto Deus falou. Se você ler Abacuque, você vai ver Amós, você vai ver Joel, você vai ver o povo que Deus levantou para esse povo se arrepender. E mesmo assim o povo não quis. Se você vê Ezequiel, o que Ezequiel passou na Babilônia, foi terrível, porque até lá o povo não quis saber de Deus, gente. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Que ganhou esses nomes lá babilônicos. Eles sofreram demais. Alguns acham que eles se tornaram eunucos. Foi um sofrimento catastrófico. Se você ler Lamentações de Jeremias, o livro das Lamentações, você vai ver como o profeta está chorando, porque foi avisado, foi alertado. Mas o povo, olha, assim está sendo na graça de Deus pela fé em Jesus. Muitos desprezam a graça do Senhor. E daqui para dezembro de 2025, irmãos, vai vir chumbo grosso no Brasil e no mundo. Muita gente escarnece da igreja, escarnece do Espírito Santo, escarnece de Jesus, ridiculariza, esculhamba, ofende, denigre o Espírito Santo de Deus. Deus, ele não vai deixar passar, não vai passar pano no crente. A resposta vai vir. A resposta vai vir para toda a esquina de bares, cachaceiros. A resposta vai vir para a política do Brasil, onde estiver corruptos. A justiça de Deus virá, crente. Aleluia. Deus sabe que ele vai levantar, que ele levantou a Babilônia. Deus tem maremoto, tsunami, terremoto. Deus tem meteoro, Deus tem muriçocas, Deus tem os mosquitos, Deus tem ameba, bactéria, micróbios. Deus tem o homem. Deus, ele tem todos os agentes para trabalhar. Deus tem o vento, Deus tem a chuva, Deus tem os vulcões. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus tem, irmãos, todos os agentes na palma da mão dele. Deus tem os raios, os trovões. Aleluia. Deus, ele sabe mexer para castigar tanta gente que há muito tempo Deus vem cobrando arrependimento. E o povo faz o quê? Quer saber não. O povo quer viver as obras da carne. Eles querem viver na glutonaria, querem viver na sensualidade, na pornografia, no adultério, na feitiçaria, na avareza, no homicídio, parricídio, feminicídio, infanticídio, fratricídio. Eles querem viver no feminicídio, no roubo, no furto, na tolice, na murmuração, na blasfêmia, nos falsos testemunhos, na gandaia, na vagabundagem. Querem viver nas drogas ilícitas. Querem curtir a vida.
querem viver no luxo. Outros só querem viver no lixo. Não sai de uma vida de mendicância. E o Espírito Santo manda se arrepender. Manda se converter. Aleluia. Caladari de Ofá. E Deus aqui usou a Babilônia para punir. Porém, o Senhor é o Deus que não esquece da aflição do seu povo. Tristeza, o abatimento, a penúria. Deus não se esquece. Mas às vezes é necessário castigo, crente. É necessário castigo. Muitos viveram e voltaram para contar a história. Quando chegar no Salmo 26, vou repetir essa história, que quando eles voltaram sonhando acordado, nem acreditando que estava saindo de uma prisão. Então, eles foram presos lá no Egito. Deus soltou com as 10 pragas, fez aquele povo caminhar, eram 40 dias, fez 40 anos, era rápida a chegada até a terra de Canaã, e muitos morreram no deserto durante 40 anos. Chega na terra prometida, Deus deixa alguns povos lá, aquele povo, ao invés de ser fiel e obediente a Deus, aquele povo abandonou Deus, se tornou escravo dos filisteus, dos midianitas, dos amonitas. Esse povo brincou demais o povo do passado. E a Bíblia nos ensina que isso ficou de figura para nós não tentarmos Cristo como eles fizeram. E o povo que Deus tirou do Egito foi destruído, né? Está lá em Judas 1:5. Olhe, então tudo isso é um reflexo para nós não vacilar e não brincar com Deus. Então, para todos aqueles que estão vacilando e brincando com o Todo-Poderoso, vem uma retaliação do Todo-Poderoso, vem uma resposta de Deus. Então, para quem é obediente e fiel, Deus não esquece, Deus entra com livramento nessa aflição, pois já houve arrependimento e houve conversão, crente. Houve, assim, Senhor, nunca mais vou te desobedecer. Senhor, aprendi de uma forma amarga a te obedecer. Então, estou aqui. Esse é livrado da ira. Mas esses feitos Judá, o povo judeu, rebelde, duro, e Deus entregou para a Babilônia castigar. Fica essa reflexão da parte de Deus. O Todo-Poderoso, ele não brinca, ele é o mesmo Deus. Hoje é pior, é por conta do sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados, e pisam, escarnecem, zombam. E Deus vai deixar isso passar em branco, não. Fica firme na rocha, fica firme em Cristo, e Deus nos poupará do seu juízo amargo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Ore comigo. Ó Espírito Santo, Espírito da verdade, Consolador amado, te agradeço por esta palavra. Obrigado, Senhor, que tu és bom e tu és fiel, Rei da glória. Faça a sua vontade, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nos ajude a cada dia a ser fiel a ti e a tuas palavras a Cristo, Senhor. Nos ajude. Obrigado por ter glorificado o seu nome, que tu és um Deus santo e ninguém zomba de ti, ninguém pisa na tua palavra, nos teus mandamentos e passa em branco, impune. Tu és o Deus justo que julga com justiça. Nos ajuda, socorre os aflitos e as aflitas que creem em ti, e dá um consolo, e dá paz, e traz felicidade, meu Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo teu coração, fica na paz do Senhor. Não te esquece que nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Até mais. Se Deus quiser, se Jesus nos voltar e a gente viver, vamos entrar no Salmo 75, o Salmo de Asaf. É um salmo poderoso também. Que Deus abate e que Deus exalta. Eita, esse Deus é tremendo. Pai do Senhor, crente, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Ô glória.